Acho que ela não tá ouvindo, não. É. Ela tem que colocar o fone para ouvir. Não se incomoda, tá? Tchau. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? A gente acabou de perguntar, eu acabei de perguntar por você. Pois é, eu acabei de chegar, eu também, mas a gente perde tanto tempo com esse negócio de marca, remarca passagem, hotel, vai ao banco, mas olha, é muita perda de tempo, não é? Exatamente isso, né, Fernanda? Nossa, da sexta-feira você fala assim, o que que eu fiz na semana, né? A gente fica tão agitada, né? Ai, é tão ruim isso. Mas vamos lá, né? Lorena, olha quem está aqui hoje, a Elisa. Eu sei, eu conversei com ela um pouquinho por e-mail, e que bom que ela está com a gente de novo, né? Elisa, você fez nós falta, falamos, toda aula a gente fala em você, porque o professor fala mais em você, derretido sabe, por você, sabe? Ele mostra para a mãe dele as coisas que você escreve para ele, não mostra nada que a gente escreve. Curso para ele, ele mostrou para a mãe dele. A mãe dele fica toda orgulhosa com as palavras. Mostra as coisas que você escreve, Elisa. Professor, o senhor pode escrever um livro, a gente vai fazer o prefácio. Eu já falei isso para ele, você que vai tratar de corrigir, fazer todo o aparato aí. Ô, pessoal, o afeto, ele é igual para todos, viu? Para todos. Não tem essa, não. Então, boa tarde a todos. A gente já estava gravando, hein? Ai, desculpa, professor. Desculpa. Não tem problema nenhum, não. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de abril, né? 5 de abril. 5 de abril de 2019. Nós estamos na nossa aula 21. Na parte da tarde, são as aulas para a prova discursiva. Então, aqui, nesse momento, essas aulas são aulas expositivas. À noite, nós vamos ter o bloco de questões, né, para a primeira fase, especificamente do Rio Grande do Sul. Então, as questões serão da VUNESP. Aqui, agora, na parte da tarde, esse nosso curso, que já está na penúltima semana. Semana que vem, nós temos o bloco de administrativo, e depois, na outra semana, nós temos o bloco de constitucional. Mas, enfim, são 3 dias previstos para a semana que vem, que vamos tratar sobre teoria no direito administrativo, e 3 dias na outra semana que vamos tratar sobre teoria expositiva, um curso, aulas expositivas sobre o direito constitucional. Fernanda, você me perguntou a respeito da questão do constitucionalismo, né? Aquela parte inicial do direito constitucional. Depois da aula, eu te passo umas dicas e uma bibliografia para você construir o seu material. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Só me lembra, tá? Então, vamos tratar do nosso tema hoje. Esse tema aqui é um tema daqueles super quente. Alguém me mandou, foi você, né, Fernanda, que mandou um daqueles quadros. Os senhores não se preocupem aí, que até semana que vem a gente vai começar, eu vou fazer uma pesquisa a fundo dos autores, né, dos membros da banca. Então, a Fernanda já mandou, tem um deles aí que é responsabilidade civil, não tem? Sim. Que o âmbito de estudo é a responsabilidade civil. Então, vamos começar aqui agora. Inclusive, aqui na prova da Consulplan, há 2 anos, ou o ano passado, se não me engano, caiu o tema da responsabilidade civil na responsabilidade, especificamente a responsabilidade do médico cirurgião estético, né, por uma cirurgia estética. Não era nada relacionado à área, né? Nada, não tinha nada a ver. Falar de responsabilidade, mas enfim, o tema é responsabilidade. Então, pode vir aí essas questões, né, trúxulas. Vamos falar o seguinte. Vamos começar fazendo algumas classificações, né? Então, nós temos essa aula, nós temos depois a outra aula de 50 minutos. E, à noite, às 19 horas, o nosso encontro está firme, marcado.
Quando a gente fala de responsabilidade, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: a responsabilidade já é um resultado de um efeito, ok? Então aqui nós temos que pensar que pré-existe um dever. Esse dever é um dever jurídico. Esse dever jurídico, ele pode ser um dever advindo de um contrato, como ele pode ser também um dever jurídico advindo de uma norma geral do direito. Se você tem esse dever jurídico, e agora vamos começar a fazer esse estudo bem esquematizado. Nós temos o dever jurídico, a norma jurídica, na verdade, né? O dever ser, a norma jurídica. Nós temos o dever jurídico. E esse dever jurídico, ele pode ser, ele pode advir, ele pode proceder, ele pode vir tanto de uma norma contratual, como pode ser uma norma advinda de uma norma geral, de uma regra, norma de direito. Vou colocar geral no sentido para diferenciar da norma contratual. Vocês têm, portanto, isso aqui eu vou precisar voltar para cá, então deixa eu colocar do lado de cá. Vocês têm que pensar o seguinte: quando estivermos a tratar do dever jurídico, primeira pergunta: dever jurídico. Esse dever jurídico, ele advém do contrato ou ele advém da lei? Vamos colocar dessa forma, mesmo para ficar melhor. O dever do contrato ou da lei? O dever jurídico e o dever jurídico legal, o dever jurídico, lato sensu. Nós temos então um dever. Nós temos o dever jurídico, e esse dever jurídico ele advém de uma norma particular, ou ele vem de uma norma geral. Vou colocar aqui, norma particular. Norma, lei, no sentido mais amplo da palavra. Norma geral. Ok? Nós temos um dever. Eu vou ter que fechar alguém que está... Acho que era... Ok. Nós temos o dever. Nós temos o dever. Primeiro. Depois, tendo em vista esse pano de fundo, que é o dever, ocorre uma determinada situação. Há um fato. Há um fato. O que ocorre fica muito ligado à ação, mas pode ser também uma omissão. Então é melhor dizer que há um fato. Então, nós temos o dever jurídico e aqui nós temos, posteriormente ao dever jurídico, óbvio, então isso tem um aspecto cronológico, o determinado fato. E esse fato é um fato que atenta contra o dever jurídico. Se ele é um fato que atenta contra o dever jurídico, esse fato é um ato, é um ilícito. É um ilícito. É um ilícito. Então, eu vou colocar em termos genéricos. É um ilícito. Correto? É um ilícito. E se esse fato atenta contra um contrato, ou seja, se este ilícito atenta, ou melhor, se esse fato ocorre com o pano de fundo do dever contratual, se há um ilícito quando há um dever contratual, esse ilícito, ele, claro, ele é contrário
à norma particular, ao contrato, esse fato contrário. Portanto, esse vai ser um fato contrário ao contrato, esse vai ser um ilícito contratual. Nós vamos ter aqui o fato, o ilícito contratual. O ilícito contratual, porque é o ilícito que é contrário à norma particular, à norma relativa ao contrato. Portanto, ele é um ilícito contratual. Correto? Se ocorre um ilícito, um fato contrário a um dever jurídico proveniente de uma lei, de uma norma geral, nós vamos ter o ilícito contratual. Vamos pensar uma outra palavra que pode contrapor a contratual? Extracontratual? Ok. Ilícito extracontratual. Extracontratual. Então quer dizer que o ilícito extracontratual ele advém de um fato que é contrário a um dever estampado por uma norma geral, pela lei ou pelo ordenamento jurídico. Eu não disse que lei é para ser interpretada no sentido mais amplo da palavra? Ok. Nós temos o ilícito contratual. Se eu tenho dever. Então vamos agora. A gente já abriu, né? Se eu tenho, olha a ordem dos eventos, a ordem. Eu tenho um dever. E esse dever, ele pode advir tanto de um contrato, dever contratual, quanto de uma norma geral, da lei, do ordenamento jurídico. Depois desse dever, eu tenho um fato contrário. Se esse fato é contrário ao dever jurídico, o dever contratual também é um dever jurídico. Então, eu vou colocar dever jurídico. Dever jurídico extracontratual ou geral ou da lei. Extracontratual, posso dizer isso sim, simplesmente para marcar a dimensão daquele dever. Sim, dever advém do contrato, o dever advém da norma jurídica, do direito. Então, temos o dever jurídico, lato sensu, e temos o dever jurídico do contrato, da norma particular. Então, eu tenho agora, contrário a esse dever, a essa ordem, eu tenho um ato. Se ele é contrário, ele é ilícito, por ele ser contrário. Então, temos o fato contrário e ilícito. E esse fato contrário e ilícito, ele pode ser tanto um fato contrário a uma norma particular, portanto, eu vou ter um ilícito contratual, quanto esse fato pode ser contrário a uma norma não contratual. Então, eu vou ter um ilícito extracontratual. O nome desse ilícito extracontratual, por não ser do contrato, mas do direito, não ser contrário ao contrato, mas ser contrário ao direito, é o que nós damos o nome de aquiliana. O ilícito aquiliano. O que importa é o seguinte, eu tenho um dever, eu vou ter um ilícito, correto? Surgiu esse ilícito, eu tenho que ter outra situação. Eu tenho que ter o dano. Dano. E aí vai surgir uma responsabilidade. Responsabilidade. Vamos lá?
Se a responsabilidade, eu vou tirar essa palavra do ilícito aqui, porque esse ilícito, essa expressão, ela é tratada no âmbito da responsabilidade. Se esse dano, se esse dever advém de uma norma contratual, contra este dever temos um ilícito, esse ilícito gera um dano, tem-se por consequência a responsabilidade, não é relativa ao contrato? Responsabilidade contratual. Se eu tenho um dever jurídico advindo do ordenamento jurídico, há um ilícito que se contrapõe a esse dever do ordenamento expresso, trazido pelo ordenamento jurídico, eu vou ter um ilícito extracontratual e também, consequentemente, o dano, fazendo surgir uma outra responsabilidade. Qual a responsabilidade? A responsabilidade é contratual? Não, a responsabilidade é extracontratual. E aí nós temos o nome da responsabilidade aquiliana. Extracontratual aquiliana. Então, nessa parte de responsabilidade, é tudo muito concatenado. Tudo muito concatenado. Eu tenho a dimensão, que eu chamo de pano de fundo, a dimensão, o contexto da norma, eu tenho o aspecto contrário àquele dever, aquele contexto da norma pode ser o contrato, pode ser o ordenamento jurídico. Aquele fato que se contrapõe àquele dever previsto naquele contexto. Aquilo é contrário, é ilícito. Tem-se com aquele fato, não basta ser o ilícito. O Código Civil já trouxe essa definição. Tem que haver o dano. Então, aquele fato ele é contrário e ele causa um dano, ele tem um efeito, não só contra a lei, no aspecto hipotético, mas no aspecto dos fatos. Correto? Então, a contrariedade no aspecto hipotético, ilícito, e no aspecto fático, real. Dano, o nome disso é dano. Dano. Esse dano gera, por consequência jurídica, claro, obviamente, a responsabilidade. Se estamos no âmbito, na dimensão, no pano de fundo do contrato, lá na frente, obviamente, na cadeia, né, dos eventos concatenados, eu vou ter a responsabilidade contratual. Professor, no livro da Mônica Queiroz, ela fala que a responsabilidade, Eliana, está relacionada com a relação de um preceito legal e não vincula ao dever jurídico da relação. Daqui a pouco, Érica, a gente vai falar sobre isso. A responsabilidade, se temos o pano de fundo, a dimensão do ordenamento jurídico e não do contrato, nós temos, então, a responsabilidade extracontratual e aquiliana. Então, a contratual, ela se distingue da extracontratual. Dever, fato jurídico, ilícito, dano, responsabilidade. Essa sequência, esse concatenamento, vocês têm que ter em mente. Eu tenho dever, eu tenho ilícito, eu tenho o dano e, portanto, eu tenho a responsabilidade. Essa responsabilidade vai ser contratual ou vai ser extracontratual? O que a Érica pergunta. Professor, no livro, ela fala que a responsabilidade aquiliana está relacionada com relação decorrente de um preceito legal e não vincula ao dever jurídico
da relação contratual era de ser ilícito relativo. Ó, é a mesma coisa. Eu não entendi bem o que ela falou. Não vincula ao dever jurídico? Peraí, não. O contrato, ele traz para os contratantes um dever. Os contratantes, eles têm um dever jurídico. Isso é um fato. Isso é uma premissa. Este é um fundamento. Esse vai ser o nosso dogma. Ok? Os contratantes têm sim um dever. O dever advindo desse contrato, ele é relativo aos contratantes. O dever do locatário de pagar o aluguel é o dever advindo do contrato deles. É relativo a locador e locatário. Eu sou o vizinho do locatário. Eu tenho que pagar o aluguel? Não. Não tenho. Quem paga o aluguel é o locatário. Quem oferece o imóvel e entrega as chaves é o locador. Esse dever, ele não é advindo do contrato? É advindo do contrato. Portanto, se houver um fato contrário a esse dever contratual, vai haver um ilícito extracontratual? Não, contratual. E não só isso, há cumulativamente a ocorrência do dano. A ocorrência do dano. Então, houve fato contrário, houve dano, vai ter necessariamente a responsabilidade. A responsabilidade. E essa responsabilidade daquela pessoa que faltou com o dever advindo do contrato vai ser uma responsabilidade contratual. Se eu tenho um dever jurídico genérico, a todos importa, dever a todos, que é a todos, dever que é a todos, que é a todos imposto. Se há um fato que é contrário a esse dever jurídico genérico, extracontratual, a uma norma geral, lei, no sentido lato sensu, nós temos, portanto, um ilícito, também um ilícito, mas ele é contratual? Não, ele é extracontratual, ele é um ilícito de uma norma geral. É um ilícito lato sensu. E com o dano vai haver, portanto, a responsabilidade extracontratual. Essa responsabilidade extracontratual é que é chamada de responsabilidade aquiliana. O dever jurídico de uma pessoa pode decorrer de uma relação jurídica obrigacional pré-existente. O dever jurídico advém, não é de uma relação jurídica, de um contrato. É o que ela fala aqui. Ou de um preceito geral de direito. Foi o que eu disse aqui. O dever jurídico advém de uma norma geral, não de um contrato. Foi o que ela disse. No primeiro caso, a violação ao dever jurídico ocorre a responsabilidade contratual. Não só isso, com o dano jurídico. Dever jurídico contratual. Dano ilícito e dano responsabilidade contratual. Dever jurídico extracontratual. Ilícito, dano, responsabilidade extracontratual. Ok? Então, eu vou agora tirar uma foto. Continuamos. Continuamos. Portanto, a responsabilidade ela pode ser tanto contratual
quanto ela pode ser extracontratual. Ela pode ser tanto uma responsabilidade contratual, quanto pode ser uma responsabilidade extracontratual. O nome que nós vamos dar a isso aqui é responsabilidade civil. A contratual, ela é a responsabilidade tratada a responsabilidade contratual, ela é tratada na parte do direito das obrigações, não nessa parte final. A partir do artigo 389 e seguintes. 389, os senhores se dirijam, por gentileza. O artigo 389. Do inadimplemento das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. Não cumprida a obrigação, responde o devedor. Qual é? Responde. Responsável, responde, responsivo. Essas palavras todas, elas têm a mesma matriz. Correto? Todas as mesmas matrizes. Responsível, responde. Responsabilidade. Correto? Responsabilidade. Ele diz, responde. É dizer, tem responsabilidade. Não cumprida a obrigação contratual, ou seja, ocorrendo um ilícito contratual, um ilícito contrário a um dever jurídico contratual, eu estou falando tudo a mesma coisa, de forma diferente, porque eu quero aproximar a redação do artigo 389 à redação do artigo 927, para mostrar aos senhores que é a mesma coisa. Não cumprir a obrigação, ferir o dever contratual, portanto, pratiquei um ilícito. Vou ter responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Perdas e danos, juros, atualização monetária, honorários de advogado. É isso. Mas o que nós vamos tratar aqui nesse nosso encontro de hoje à noite e amanhã, não é dessa responsabilidade contratual. É da responsabilidade civil extracontratual, aquiliana, tratada no artigo 927. Ok? 927. 927 e não a do 389. E quando se fala no direito em responsabilidade, o que se está a tratar é da responsabilidade extracontratual, responsabilidade aquiliana, responsabilidade tratada no artigo 927 e seguintes do Código Civil, e não a responsabilidade contratual tratada no artigo 389, especificamente no capítulo 1 do título 4 do inadimplemento das obrigações. Ok? Então, já contextualizamos, já sabemos qual vai ser o tema. Aquiliana, não. Relativo tem a ver com as pessoas. Relativo tem a ver com as pessoas. Então, por exemplo, se há um ilícito relativo, é o ilícito relativo a um dever jurídico contratual, portanto, uma responsabilidade, havendo dano, uma responsabilidade advirá a responsabilidade contratual, 389. Se há um ilícito contrário a um dever geral, um preceito geral, jurídico, não contratual, e dano, vai haver, por consequência, uma responsabilidade. Essa responsabilidade é extracontratual, também conhecida como aquiliana. Aquiliana não tem relação com relativo. Ponto. Vamos marcar aqui. Vamos lá. Bom, digitei errado aqui.
Vou mudar a foto, fiz errado. Compartilhar. Foi nos 2 grupos. Perdão, pessoal. Vou tomar uma aguinha aqui. A responsabilidade, ou melhor, da responsabilidade, decorre o dever de indenizar. Da responsabilidade, a responsabilidade, da responsabilidade, com a responsabilidade, há um dever, correto? Há um dever. Se o fundamento deste dever, eu vou marcar isso aqui. É que eu não queria apagar esse quadro, mas eu vou deixar ele. Se o fundamento desse dever, então, vamos colocar aqui, responsabilidade. A responsabilidade não é justamente um dever? Pessoal, o direito, pelo menos em teoria, ele tem um objetivo que é reestabelecer situações jurídicas. O que eu tenho no primeiro momento? Eu tenho o dever. E esse dever pode ser extracontratual ou o dever contratual. Esse dever, ele foi atacado. Correto? Ele foi atacado. Ele foi atacado por um ilícito que causou um dano. Ele foi minado. Eu tenho que reparar, restaurar, reestabelecer essa situação ideal. Como eu vou restabelecer a situação ideal? Com um outro dever. Eu tenho que retornar à situação ideal. Então, eu tendo dever, eu tendo quebra daquele dever, esfacelamento daquele dever, destruição daquele dever, ofensa àquele dever, eu vou voltar a ter o dever. Esse é o primeiro dever que eu tratei para os senhores. Era o pano de fundo, se lembra? A dimensão. Esse dever foi atacado, agora eu vou ter outro dever. Qual é esse outro dever? A responsabilidade. Correto? Correto. Se o fundamento dessa responsabilidade, deste novo dever, foi ter havido um dano em que há a culpa, portanto, se o fundamento dessa responsabilidade é o agente ter agido com culpa, eu vou ter uma responsabilidade subjetiva. Culpa no sentido mais lato da palavra. Se o fundamento dessa responsabilidade, este novo dever jurídico, ele advém de simplesmente eu considerar o dano, esse é o pior. Esse que era o pior. no atual contexto, eu não posso falar no Brasil haver a culpa sem o dano, né? Eu tenho que sempre falar na culpa e no dano. Vocês vão entender
daqui a pouco por quê. Se o fundamento dessa responsabilidade fosse meramente o dano e eu não perquirir a culpa, o que eu tenho, portanto, é a responsabilidade objetiva. Então é isso. Isso é muito importante. Isso é o fundamento. É o fundamento de todo da construção teórica sobre a responsabilidade civil. Isso é o mais importante. Então, para vocês escreverem um bom texto, os senhores têm que obrigatoriamente passar por todos estes elementos, por todos estes aspectos. Então, isso aqui vai ser, na verdade, um mapa, um guia para os senhores discorrerem em um texto harmônico sobre a responsabilidade. Correto? Cá estamos. Esse é o nosso mapa, é o nosso guia. Vocês vão tratar destes elementos na discursiva, na dissertativa dos senhores. Correto? Portanto, a responsabilidade subjetiva é aquela responsabilidade em que se questiona, se considera a culpa. A responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade cujo embasamento, cujo enfoque é o dano. É isso. O que é responsabilidade objetiva? O que é responsabilidade subjetiva? Olha, a responsabilidade objetiva é um dever jurídico que considera a culpa do agente na causação de um determinado ilícito contrário a um dever jurídico. O que é responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade que se fundamenta, que tem por enfoque o dano, não se considerando a culpa na hipótese de ter havido um ilícito contrário ao dever jurídico. Simples assim. Né, Lorena? Vamos tirar a foto. Sempre pensando na ordem cronológica. Então, vamos aqui. Estou fazendo alguma coisa errada. Peraí. Tem alguma coisa que está errada aqui, peraí. Tenho que voltar aqui, tirar a foto, compartilhar. Estou conseguindo compartilhar. Pode ficar agora. Isso. Ok. Continuamos. No artigo 927, nós temos a responsabilidade civil. Nós temos o capítulo 1, que vai tratar da obrigação de indenizar. E no capítulo 2, da indenização, e pronto. São 2 capítulos, a responsabilidade civil. Da obrigação de indenizar. Vamos lá. Vamos continuando aqui com a nossa teoria geral da responsabilidade. E daqui a pouco vamos para questões específicas, né? O caput 927, ele fala o quê? Ele fala aquele, então, uma pessoa, óbvio. Vocês se lembram daquele nosso esquema? Vamos lá. Uma pessoa comete um ilícito, já sei que esse ilícito não é contratual, é um ilícito extracontratual.
Passei tudo disso. Provoca o dano. Esse lícito, ele tem relação com o dever anterior pré-existente. Vai ter, portanto, uma responsabilidade. Responsabilidade, eu sei aqui, extracontratual. Extracontratual. Obrigação de reparar. Qual é o outro nome que ele dá? Obrigação de reparar. Então, ele tem uma pessoa pratica um ato eu vou falar de forma diferente. Uma pessoa. Ato. Que ato é esse? Esse é um ato ilícito. Uma pessoa pratica um ato ilícito. Resultado. O que é o resultado? É o dano. O que acarreta? Responsabilidade extracontratual, obrigação, responsabilidade. Responsabilidade. O que é a responsabilidade? Obrigação de reparar. Artigo 927. Quais são os pressupostos da responsabilidade? Desta responsabilidade. Dessa responsabilidade, portanto, que eu vou perquirir culpa. Por exemplo, subjetiva ou não, só o dano, objetivo. Eu tenho pressupostos. Mas aqui, na verdade, os senhores não vão se incomodarem, né? Por quê? Os senhores simplesmente terão que os senhores terão que se lembrar da estrutura. Eu tenho como primeiro pressuposto a pessoa, um ato. Como eu vou organizar isso? A conduta humana. Conduta humana. Conduta humana antijurídica. Conduta humana antijurídica. Ó, passei por 3 elementos. Conduta humana antijurídica. E essa conduta humana, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Positiva, uma ação, também conhecido como comissão, ou negativa, uma omissão. Estes aqui estamos a tratar da responsabilidade subjetiva. Se é responsabilidade subjetiva, qual outro pressuposto? A culpa lato sensu. Culpa lato sensu. Eu tive um ato e eu tive um resultado com esse meu ato. Qual é o nome dessa figura?
que liga ato a resultado, evento a resultado. Qual é o nome desse liame? O nome dessa relação é nexo causal. Nexo causal. E por fim, eu tenho um ato, eu tenho uma situação, eu tenho A, eu tenho B. Esse A é uma conduta humana, antijurídica. Eu tenho uma relação entre a conduta e o resultado. Essa relação é o nexo causal. Qual é o outro elemento? É o resultado. Resultado. O resultado, ele é tratado como o quê? Como dano. Resultado, dano. Ocorrendo esta situação, vai surgir um novo dever. E o nome deste novo dever é responsabilidade, obrigação de reparar. Inclusive, teria sido muito mais feliz dizer a expressão a obrigação, o dever fica obrigado no sentido de tenho dever de reparar, até mesmo porque o dever, ele não é um aspecto, ele é mais amplo que a obrigação. A obrigação, ela tem um núcleo patrimonial, o dever não, correto? Toda vez que você usa a palavra obrigação, você deve atentar que essa palavra, ela carrega uma conotação patrimonial, ela tem um cunho patrimonial. E, na verdade, às vezes você está querendo dizer é dever. Tanto é que a pessoa que tem a personalidade é o sujeito de direitos, porque na órbita jurídica, no contexto jurídico atual, pós-2002, nós temos o sujeito de direitos e obrigações, não de direitos e deveres. Porque em 1916, a pessoa ela tinha obrigações. Mas essa conotação patrimonialista desta palavra foi extirpada com a substituição pela palavra dever. Dever que acarreta responsabilidade. Responsabilidade. Estes são os pressupostos. Agora, nós estamos falando aqui da culpa lá do senso. Afinal de contas, estamos a tratar da responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva. Vou apagar. Vocês têm que fazer as anotações todas aí. Estamos todos tratando de temas muito importantes. Temas importantes. Temas importantes. Vamos dar uma olhada no artigo 927. Artigo 927. Aquele por ato ilícito causa dano, fica obrigado a reparar. Vocês viram como a gente vai escrever de uma forma diferente? Responsabilidade subjetiva. Por que eu sei disso? Mas vocês poderiam me perguntar, mas ele não falou em responsabilidade com culpa, falou em culpa aqui, falou que ato ilícito causa dano, fica obrigado a repará-lo. Mas eu vou fazer uma análise sistemática. Como assim?
No parágrafo único, ele diz que a obrigação de reparar, a responsabilidade pelo dano nexo causal, conduta humana antijurídica, vai ser independentemente de culpa nos casos específicos em lei. Primeira situação, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Se no parágrafo único eu estou mencionando uma responsabilidade objetiva, a lógica interpretativa nos leva a concluir que, no caput de 927, o que estamos a tratar é de uma responsabilidade subjetiva calcada na culpa, correto? E essa culpa, nós vamos agora classificá-la, os senhores bem sabem disso, é a culpa, essa palavra, é a culpa lato sensu, que vai compreender tanto o dolo quanto a culpa estrito sensu. E a culpa estrito sensu, por sua vez, vai compreender todas as suas modalidades. Imprudência, negligência, imperícia. Vou tirar uma foto. E vamos agora fazer o nosso intervalo de 10 minutos e voltamos em seguida. Voltamos todos. Voltando. Estamos todos juntos. Oi, Elisa, dando continuidade, então. Pois não, Elisa? Oi, pois não, Elisa? Professor, desculpa, eu abri o som sem querer. Não, não tem problema, não. Lorena, estamos bem. Fernanda, Érica, o Celso. Ó, vamos colocando algumas classificações, algumas palavras. Assim, são palavras importantes para os conceitos, né? Seria uma culpa lato sensu. Vamos colocar então o que é culpa. A culpa, lato sensu, é conceitualmente como forma psicológica que a pessoa pode agir, pelas quais a pessoa poderá agir. É forma de agir. Forma de agir relativamente ao aspecto psicológico. Psicologicamente. Ou então forma psicológica de agir. Forma psicológica de agir. Forma psicológica de agir. O dolo, aqui no âmbito civil, ele diz respeito a agir deliberadamente para causar o resultado. E a culpa, estrito sensu, é aquela situação que a pessoa ela não age deliberadamente para causar o resultado, mas ela age de uma forma inadequada. É um agir inadequado. E agir inadequado.
O dolo tem a ver com o fim. A culpa tem a ver, esse tem a ver com o meio. Ok? Se ela é negligente, ela faltou com o dever de cuidado. Ela faltou com o dever de cuidado. Faltar com o dever de cuidado. Faltar dever de cuidado necessário. E se ela é imprudente, por sua vez? É aquela pessoa que assume um risco desnecessário. Ao assumir risco desnecessário. E aquela pessoa que é imperita, a pessoa que é imperita, ela tem uma qualidade técnica, mas ela falha na execução daquela habilidade técnica. Então, é uma falha técnica. A imperícia tem a ver com uma falha técnica de quem possui uma habilitação. Não é qualquer pessoa, mas de quem possui a habilitação. Então, aquela pessoa, nos termos do 927, que agir querendo o dano, contrariando o dever e buscando o dano, essa pessoa ela age com dolo. Por quê? Porque a forma do agir é relevante na culpa subjetiva, nos termos do artigo 927. Ela é irrelevante para a culpa objetiva, porque na culpa subjetiva eu vou perquirir o dolo. Perdão, eu vou perquirir a culpa. O enfoque, perdão, não culpa objetiva, da responsabilidade. A responsabilidade subjetiva vai se perquirir-se-á sobre a culpa. A culpa, na responsabilidade objetiva, ela é irrelevante. O que importa é o dano. O fundamento da responsabilidade objetiva é o dano. Então, nós estamos tratando, portanto, da responsabilidade subjetiva, portanto, é importante perquirir a culpa, e essa responsabilidade subjetiva, em que se tem a culpa, portanto, responsabilidade subjetiva, a responsabilidade subjetiva perquire-se a culpa. É relevante a culpa. Aqui, nesse caso específico, a culpa é relevante. E essa culpa é a culpa lato sensu. Como se age? Correto? Se busca o ilícito, a contrariedade e o dano, a contrariedade ao dever e o dano, ao dolo. Se não se tem esse intuito, essa deliberação, mas simplesmente é na forma da atuação, temos a culpa estrito sensu. Em suas modalidades. Imprudência, vou assumir o risco desnecessário. A negligência, vou faltar um dever de cuidado necessário. E a imperícia é a falha técnica de quem possui habilitação. Aqui eu já começo a fazer algumas questões relevantes para a nossa atividade, para as nossas provas. O médico parece, a princípio, que vai se enquadrar a atuação do médico que causa um dano. Concordam nessa situação? Porque ele não tem uma técnica, ele não possui uma habilitação, ele não tem um dever de praticar o ato dentro da técnica, das normas técnicas, e se ele não faz, é porque falta a ele a perícia adequada, que não deveria faltar, afinal de contas ele é habilitado.
Portanto, nós temos a imperícia. A imprudência me lembra muito as pessoas no trânsito. E sim, assume risco desnecessário. O pneu do carro está careca, a pessoa não dá manutenção, está chovendo, correto? Tudo isso leva a uma situação de imprudência, assumir um risco desnecessário. Negligente, né? Faltar dever cuidado necessário. O dever de cuidado necessário tem a ver com a pessoa que cuida de uma criança. Negligente, não está sendo cuidadosa o suficiente ou minimamente. Falamos sobre a responsabilidade, nós já falamos sobre esse quadro aqui. Vamos fazer agora uma classificação da culpa. Já falamos, deixa eu tirar uma foto aqui. Vamos classificar a culpa. Foto. Agora, essas classificações elas são ótimas, né? Porque na hora da prova só se fala em classificação, né? Vamos lá. Responsabilidade subjetiva, pressupostos, quanto à origem, agora a classificação da culpa. Qual culpa? A culpa estrito sensu. E vamos fazer o seguinte, vamos puxar daqui uma classificação. Classificação dessa culpa. Essa classificação dessa culpa eu vou tratar aqui em 2 pontos. Então temos alguns critérios, né? Da culpa estrito sensu. Então vamos ter o critério da origem. Nesse critério a culpa ela pode ser contratual ou incontraendo. Também é um outro nome, origem. Eu vou colocar aqui, vou tirar uma foto, depois eu vou abrir, expandir esse quadro. Quanto à atuação do agente, então nós temos a origem, o contrato, ou a lei, vou colocar o contrato, lei. Atuação do agente, ação ou omissão. Nós temos análise, quanto à análise pelo estudioso do direito, quanto à análise pelo jurista. Nós temos a em concreto ou a em abstrato. Quanto ao grau da culpa, grau de culpa, ela pode ser uma culpa leve, ela pode ser uma culpa média ou pode ser uma culpa grave. Grave, média, leve. Presunção. Quanto à presunção, e nós temos aquelas 3 situações: invigilando, eligendo, custodiando. Vou tirar uma foto agora para vocês. Classificações.
Classificações. Deram foto, ok. Ok. Quanto às classificações da culpa estrito sensu. Essa classificação agora, nós vamos falar sobre cada uma delas. Correto? Já marcamos aqui. Vou abrir o quadro agora. Classificação da culpa. Classificação, agora que eu coloco esse item, vocês já conseguem localizá-lo dentro daquele quadro maior. Classificação da culpa, estrito sensu. O primeiro que nós estamos utilizando, origem. Origem. Se a culpa relaciona-se com a desobediência a um dever contratual, nós temos então a culpa contratual. A culpa contratual relaciona-se com aquela culpa que ocorre no âmbito do dever contratual. No âmbito contratual. Há outra culpa, que é a extracontratual, é a culpa naquele âmbito também extracontratual, decorre da violação do preceito geral. Relaciona-se com a culpa no âmbito extracontratual. Mas o que é importante aqui? Na verdade, o que é importante são os sinônimos. Exatamente. São os sinônimos. São os sinônimos. Sabe como eles chamam isso aqui? A culpa, a origem, a culpa contratual é aquela no âmbito da relação contratual. Eles chamam isso de culpa incontraendo. Obrigado, Lorena. Incontraendo. O dolo se relaciona ao fim. A culpa estrito sensu se relaciona ao meio. A gente não tem um fim, né? Incontraendo. E essa culpa extracontratual, eles vão chamá-la de aquiliana. Essa culpa aqui que é importante, essa palavra, incontraendo. Ok, a próxima, a classificação da culpa estrito sensu, quanto à origem da culpa, quanto à atuação do agente. Vamos colocar aqui, a atuação do agente. Vamos imaginar que aquele agente age, naquele sentido que ele age, a culpa estrito sensu, na situação, no contexto da ação, vai ser a culpa incomitendo. Vai ser a culpa, esse nome que é importante. Culpa incomitendo. Tem a ver a culpa, decorre a culpa de uma ação positiva, ação positiva. Culpa incomitendo, decorre de uma atuação positiva. Quem avança o sinal de trânsito, causando um acidente. A outra culpa é a culpa omitendo. A culpa omitendo, por sua vez, vai decorrer de uma ação, de uma abstenção, de uma atuação negativa. Vou colocar ação
negativo, uma abstenção. Atuação do agente. A próxima, quanto à análise, os senhores já sabem, né? Pelo estudioso. Quanto, o outro critério, a análise. Quanto à análise, o que eu tenho quanto à análise? Eu tenho uma culpa em concreto, e eu tenho em abstrato. Como assim? Isso é importante porque em determinados momentos é relevante definir-se parâmetros. E o parâmetro a ser considerado vai ser a culpa em abstrato, né? Postura do homem médio, considera-se, o homem médio considera-se o homem médio ideal. Vocês sabem de onde vem a origem da palavra medíocre? É de médio. Então, aquela pessoa que é médio é a pessoa medíocre. O homem médio. O homem ideal. Acho melhor colocar a palavra. Vamos ver como eles utilizam. Pessoa comum. Outra expressão. Homem ideal. Pessoa comum. É aquela pessoa que evita o mal porque é diligente e prevê. A culpa em concreto é a análise da culpa no caso concreto. Então, nós temos então, a origem, a atuação do agente, quanto à análise. Então, ela pode ser contratual, em contraindo, extracontratual aquiliana, culpa em comitendo, culpa em omitendo, culpa em concreto, culpa em abstrato. Eu vou tirar mais uma foto para continuarmos com as nossas classificações. Estamos dentro do contexto da culpa subjetiva tratada no artigo 927, caput, que é aquela culpa em que há uma ação, há um nexo causal, há um resultado, e, consequentemente, esse resultado é um dano, essa ação é um ilícito, então é um ilícito que causa um dano, então um ilícito, resultado, um dano, gerando uma responsabilidade, que é o dever de indenizar. Então, aqui agora, eu vou separar, mandar uma foto para vocês, para nós continuarmos com a nossa classificação. Eu não sei por que está acontecendo alguma coisa meio maluca nesse meu WhatsApp. Eu vou mandar a foto, quando eu clico no grupo, ele abre o grupo. Ele não só marca. Vamos tentar de novo. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Agora marcou o grupo. Mandei, pronto. Espero que vão acompanhando isso aí, hein? Porque às vezes eu acho que mandei. Obrigado, Celso. Às vezes eu estou achando que mandei, mas não mandei nada. A culpa. Quanto ao grau da culpa, agora, a classificação da culpa. Quanto ao grau da culpa. Quanto ao grau da culpa. Quanto ao grau da culpa. Então, a culpa grave, ela pode ser grave, ela pode ser média, ela pode ser leve. O que é uma culpa grave? É aquela culpa, nós estamos tratando da culpa estricto sensu, não estamos tratando do dolo, né?
Aquela culpa grave é aquele erro, é aquela culpa grosseira, crassa, né? Quase um dolo, né? Quando a pessoa age de forma negligentemente, tão imprudentemente, tão com tanta imperícia, né? Que é quase um dolo. Então, é o erro crasso, a culpa grave, a culpa grosseira, né? Grave é a culpa, é o erro grosseiro, né? É a atuação grosseira, vamos colocar assim. Grosseira. A culpa média, por sua vez, ele não tem a atenção normal, que é devida, não atende, não observa a atenção devida. E essa culpa leve é aquela situação que o fato, o evento, ele ocorreria, ainda que o agente fosse muito diligente. Ocorreria o fato, ainda que, ou melhor, a conduta só poderia ter sido evitada, o resultado, melhor dizendo, o resultado só poderia ter sido evitado com extrema diligência. Extrema diligência. Culpa grave, média, culpa leve. Ok. E essa presunção é o seguinte, vou colocar aqui, mas os senhores vão ter em mente que essa definição agora, quando a presunção, ela está fora de moda. Quanto à presunção. Por quê? Porque a melhor literatura, a melhor doutrina, a maioria dos doutrinadores, eles falam que nessas hipóteses nós não estamos mais tratando de culpa stricto sensu, mas sim de responsabilidade objetiva, e não mais de responsabilidade subjetiva. E vocês vão entender isso por quê. Antes, nós tínhamos formas de manifestação da culpa. Aquela culpa, né, aquela ação imprudente, negligente, imperita, ela poderia se revelar em algumas situações, de algumas formas, em alguns momentos, né? A invigilando simplesmente é a culpa daquela pessoa que está a vigiar. A culpa daquelas pessoas que devem vigiar. Culpa dos que devem vigiar. É a culpa que nasce por o ato de vigiar não ter sido o ato adequado. Vigiar, não ter sido o ato diligente. A outra culpa é a culpa incustodiando ou custodiando. Incustodiando. Incustodiando. Como é essa culpa? Essa culpa é a culpa em guardar, né? Da falta de vigiar, mas não pessoas, mas coisas ou animais. Então aqui também é vigiar, mas é vigiar coisas, animais. Minha culpa é esta. Me vigilando aquele episódio, culpa dos que devem vigiar, mas a hipótese aqui é vigiar pessoas, correto? E, por fim, a outra classificação da culpa em estrito senso, quanto
a presunção, culpa em vigilando, culpa em custodiando ou em custodiando, é a culpa em elegendo. É aquela culpa das pessoas que elegem mal. Culpa das pessoas que elegem mal. Da má escolha, da má escolha, da má escolha, da má eleição. Qual é o âmbito dessa classificação? É o caso do empregador, que é responsabilidade por ato danoso de seu empregado. Empregador responsável ato danoso em empregado. Olha só. Então, nós temos aqui as classificações, né? As classificações da culpa. O nome disso responsabilidade subjetiva, né? Responsabilidade subjetiva. Então, nós temos essa presunção, nós estamos aqui tratando tudo de classificação da culpa. Vamos colocar aqui classificação culpa, estrito sensu, portanto, responsabilidade subjetiva. E nós temos aqui quanto à presunção. O nome que se dava a essa classificação da culpa quanto à presunção era o nome, né, dessa classificação era hipóteses de culpa presumida. Se é presunção, tem presumido, vamos ter hipóteses da culpa presumida. Pessoal, é o seguinte, vocês se lembram que para você tivesse o dever de indenizar, seria indispensável você analisar o elemento culpa na situação de responsabilidade subjetiva. Então, por que foi criada esta teoria? Por que havia essa teoria da culpa presumida? Porque com a presunção da culpa, tinha-se a responsabilidade subjetiva do agente, ainda que ele não tivesse, enfim, como ainda ele não tivesse, independente de qualquer atuação dele. Vamos colocar dessa maneira bem... A pessoa ela poderia alegar o seguinte: bem, eu não estava lá na hora que meu cachorro pulou o portão. Mas aí você tinha a culpa em custodiando, porque você tinha a obrigação de deixar o seu portão fechado. Isso, na verdade, ele surgiu para conferir responsabilidade para aquelas situações em que as pessoas elas tinham bons argumentos, entre aspas, né? Vocês estão entendendo? Isso, na verdade, isso é um contra-ataque a determinados argumentos. Não, mas eu não estava lá. Não. Vamos criar uma teoria para que seja justificada, como de fato é necessário mesmo, a sua culpa. Porque, de fato, ainda que você não esteja lá, você tem a culpa. Outro exemplo. Criança na escola que, pela janela da sala da escola, joga material e quebra vidro de carro no pátio. A culpa, nesse caso, é de quem? Do pai da criança? A culpa não é do pai da criança. A culpa, na verdade, é da escola. A culpa é da escola. E o fundamento disso, dessa culpa presumida, era a culpa invigilando. Vocês estão entendendo?
como eram as situações, como eram engendradas as situações e as justificativas e as contrarrazões que criaram esta figura de culpa presumida, a justificar a responsabilidade. Olha, o colégio é responsável, ainda que ele tenha tomado todas as cautelas possíveis para evitar aquele dano, mas porque presume-se, nesse caso, ele tem uma responsabilidade subjetiva em face da culpa presumida em vigilando. O dono do cachorro é responsável porque, em face da culpa, ainda que ele não estivesse lá, ainda que ele estivesse em viagem, porque ainda que ele tem uma culpa presumida, portanto, a responsabilidade é subjetiva e é encustodiando. Porque se você consegue classificar uma situação em responsabilidade subjetiva e você exclui para aquela situação que é classificada como responsabilidade subjetiva, se você exclui a culpa ou o dolo, não há responsabilidade, portanto não há o dever de indenizar. Mas o que ocorreu em 2002? Essas situações que se enquadravam nessas situações subjetivas, elas deixaram de ser subjetivas, e, de acordo com grande parte da doutrina, e passaram a ser situações de responsabilidade objetiva. Então, o que importa, na verdade, é o dever, é a indenização, é o dever de indenizar. O dever de indenizar, ele vai advir da responsabilidade. Se você atribui a determinadas situações a existência da culpa, se você exclui a culpa, você exclui o dever, a responsabilidade e, portanto, o dever de indenizar. Era o que acontecia nessas situações, então, desta feita, surgiu a presunção para que não se pudesse excluir a culpa e, consequentemente, não pudesse excluir a responsabilidade e, consequentemente, o dever não fosse excluído, o dever de indenizar. Mas agora, a gente não precisa se preocupar com a exclusão da culpa ou não culpa. Sabe por quê? Porque o que importa é que o enfoque mudou. O enfoque agora não tem a ver com culpa. Você não é responsável porque você agiu com culpa. Você é responsável porque foi causado um dano. O enfoque agora mudou da culpa para o dano. Então, essas situações todas aqui que nós estamos a tratar, elas se tornaram culpa objetiva, ou seja, o que importa é o dano. Porque quando você enquadrava na situação, retornando mais uma vez, quando você enquadrava na situação de subjetiva, você teria que perquirir culpa e, portanto, essa culpa, se fosse excluída porque não houve culpa, você tinha excluído a responsabilidade e tinha excluído o dever de indenizar. Portanto, para que não se excluísse a culpa, foi criado uma situação, não uma situação, foi construída uma teoria jurídica e teve-se uma presunção de que nessas hipóteses específicas do cachorro, da criança na escola e do funcionário, o colégio, o dono do cachorro e o patrão, eles teriam responsabilidade, porque a culpa deles é a culpa presumida. Então não tinham como eles se safarem, todos eles, do dever de indenizar. Mas agora pouco importa isso. Vamos lá? Por quê? Então eu quero que os senhores, por gentileza, abram o Código Civil de vocês. E vamos fazer agora uma marcação. Nós já vimos aqui o nosso 927, obrigação de indenizar. Aquele que por ato ilícito, então é o 186 e 87, causa dano, fica obrigado a reparar. Então é 927, 186, é a dupla. Parágrafo único. 927, responsabilidade subjetiva. Parágrafo único. Obrigação de reparar, independente de culpa. Ou seja, há obrigação objetiva, há o dever de reparar objetivamente, independente de culpa, parágrafo único. Nos casos especificados em lei. Primeira hipótese. Ou então,
naquelas situações, atividades normalmente desenvolvidas que implica risco. Ok, vou fazer um quadro aqui daqui a pouco sobre isso, mas eu vou terminar mostrando para os senhores que não há mais essa situação de culpa subjetiva. Melhor, essas situações não se enquadram mais dentro do âmbito da culpa subjetiva. Pelo fato de ter sido inserido nos casos especificados em lei. Vamos lá? 932. 932. Responsabilidade objetiva. Eu quero que a gente vai marcar aqui. 932. Os pais pelos filhos. Culpa invigilando. Culpa invigilando. Culpa invigilando. Quando eu estudava responsabilidade civil, eu não entendia isso de jeito nenhum. Eu não entendia isso de forma nenhuma. Eu tenho muitas dúvidas ainda nessa coisa, mas pelo menos essa lógica, né? Porque isso foi criado porque tinha uma determinada situação que estava todo mundo se eximindo. Ou seja, haviam situações injustas que, embora não houvesse culpa, de certa forma havia responsabilidade. Por isso que a gente tem que migrar da culpa para o dano, porque o que importa é o dano, não tem a ver com culpa. Vocês concordam? Se o cachorro, de fato, ele não está bem amarrado, você foi negligente, você não vigiou da forma devida. Mas não importa, esse critério ele é inadequado, porque o critério inadequado leva a uma construção teórica para combatê-lo. O critério da responsabilidade não é a culpa, o critério da responsabilidade é o dano, porque é o que importa de fato. Então, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Responsabilidade objetiva. Então, vocês vão ler parágrafo 927, vocês vão pular para o 932. O tutor e curador pelos pupilos e curatelados é a mesma coisa. Qual a situação? Aulumicolo. Invigilando. Ok. 2. O empregador ou comitente. Culpa em eligendo por seus empregados, serviçais, prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão daquele serviço. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educadores e educandos. Culpa em vigilando. Culpa em vigilando. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Isso é o quê? Responsabilidade objetiva. Daqui a pouco eu vou fazer um quadro sobre isso. 936. Outra situação. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano pelo animal causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Culpa da vítima, sabe qual é? É a pessoa que pula dentro do quintal. Pula dentro do quintal. Outra situação, 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Essa é uma culpa que não se enquadra aqui, mas é uma falta de cuidado, né? Outra situação, 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, todas essas situações são de responsabilidade objetiva e não mais subjetiva por culpa presumida, na modalidade em vigilando, em custodiando, em eligendo. Ok. Agora, antes de continuarmos falando sobre o nexo causal, eu vou tirar uma foto e vou mostrar para vocês o que é importante também os senhores terem em mente. Que cada um do caput, do parágrafo único e das hipóteses vai
vamos dizer respeito a um determinado tipo de responsabilidade, correto? Ô, Lisa, você é ótimo. Por isso. Mandei para vocês. Ok. Vamos lá. Classificação de culpa. Deixa eu ver aqui um quadro. Vamos lá. Vamos olhar aqui como é que estão esses quadros. Ó, eu fiz um quadro aqui que eu mandei para vocês às 14h47. É o seguinte. Vou mandar para vocês de novo. Para vocês. Esse último aí que eu mandei de novo. Ó, nós temos então o dever, nós temos o ilícito, nós temos o dano, nós temos a responsabilidade, que pode ser contratual ou extracontratual. Ainda, a responsabilidade pode ser também uma responsabilidade focada na culpa, é a responsabilidade subjetiva, ou simplesmente uma responsabilidade cujo dever de reparação, né, focada no dano, é a responsabilidade objetiva. Então, vamos colocar dessa maneira aqui, ó. A responsabilidade, então, ela pode ser tanto subjetiva, porque é uma responsabilidade na qual se é relevante, na qual é indispensável a consideração da culpa. Considera-se a culpa. Ou então, vou simplesmente colocar enfoque na culpa. Culpa. E aí, nós temos o dolo e a estrito sensu. E eu vou colocar culpa, estrito sensu. E eu vou colocar o caput. Vamos lá. Subjetiva. Vou colocar culpa. Simplesmente eu vou colocar culpa. Eu não vou colocar as duas, não. Eu vou colocar simplesmente culpa. E aqui vai ser o caput. Não. Artigo 932, caput. 927. Artigo 927, caput. Ok. A responsabilidade objetiva. Ó, pessoal, essa da culpa, nós vamos perquirir dolo ou estrito sensu. Mas, para fins de reparação, é irrelevante se ela é uma culpa por dolo ou estrito sensu, havendo a culpa, há o dever de reparar. Nesse caso, aqui no direito civil, correto? E a objetiva, o enfoque é um dano. E aí, é isso, a responsabilidade, ela pode ser por culpa, o enfoque, ó, o culpa, enfoque. Vou colocar aqui enfoque. Culpa. Enfoque. Dano.
É a mesma forma. E aqui é o seguinte, esse do enfoque do dano, é o parágrafo único do artigo 927. O enfoque é o dano. Então, nós temos a subjetiva e nós temos a objetiva. O enfoque é o dano. Em quais situações? Em quais situações? Casos legais, casos em lei. Ok, casos em lei. E atividade normalmente desenvolvida pelo autor, atividade desenvolvida implica risco. Atividade normalmente desenvolvida implica risco. Quais são esses casos da lei? Vocês estão entendendo o que eu estou a fazer? Eu estou inserindo agora os artigos, cada coisa no seu quadrado, no seu espaço. 932, vamos seguindo aqui, ó. 932. 936. Isso tem que decorar, não tem como. Mas é fácil. 937 e 938. 937 e 938. Ó, então, vocês estão vendo aqui como ficou mais organizado. Agora eu já consigo, com base nos meus fundamentos, com base nas minhas premissas, os senhores estão entendendo? Nós temos os fundamentos e as premissas. Eu consigo organizar o conteúdo, correto? Então, vamos lá. Ok. Peraí. Ok. Ó. Vamos dar uma olhada no 933. As pessoas indicadas no inciso 1 a 5, que são aquelas pessoas, todos juntos, ainda que não haja culpa de sua parte. Qual artigo, professor? 933. Ah, obrigada. Nossa, Lorena, muito obrigado. Eu fico até constrangido. Que bom. A Lorena escreveu que essa aula está ótima. Desculpa a falsa modéstia, que passou longe agora. A modéstia, né? Falsa modéstia. Não tem modéstia nenhuma. Verdade, Lorena. Obrigado, Érica. Eu fico constrangido, mas assim, muito obrigado. O 932 não é casos em lei, não é a objetiva, não é a responsabilidade objetiva, é aquela responsabilidade que depende da culpa.
enfoque culpa, enfoque dano. Eu ainda justifico essa teoria pelo artigo 933. Eu ainda justifico pelo 933. As pessoas indicadas no inciso 1 a 5, ainda que não haja culpa, respondem pelos atos praticados por terceiros. Ok. Vamos lá. A responsabilidade civil, então, ela vai ser uma responsabilidade contratual, como ela também vai ser uma responsabilidade. E olha que responsabilidade estudamos muito na advocacia. Muito, né? Isso é muito importante na advocacia. Muita responsabilidade. Aproveitando, né, que a Elisa também fez hoje um trocadilho, hein, Elisa? Seguir seus caminhos. Mas eu vou evitar de falar isso, né, para não criar aqui discórdia. Não, agora começou, tem que falar. Não, é porque ela falou que ela não tinha estranhado não ter mandado a foto pelo WhatsApp porque ela não era perita. Então a culpa era dela. Aí agora eu tô falando que é muita responsabilidade estudar responsabilidade por causa da advocacia. Peço desculpas, vou ter de sair. Eu havia marcado um compromisso anteriormente à mudança do horário de aula. Desculpa ter ocorrido a mudança do horário de aula. Mas, de qualquer forma, já encerramos a aula por hoje. Terminamos amanhã, ou então hoje à noite, às 19 horas. Elisa, por favor, às 19 horas a gente continua, eu fecho o dano, mas a gente vai fazer exercícios hoje à tarde dessa matéria. À noite, aí fica mais difícil, à noite, às 19 horas, tá bom? Então, até daqui a pouco, até às 19 horas, tá bom, Celso? Professor, obrigado. Eu vou esperar para você me falar lá do Constitucional, depois você me fala. Ah, tá. Não, eu posso falar para você agora. Deixa eu só tirar uma foto. Se quem quiser participar, eu vou ter que terminar a gravação agora, mas quem quiser os conselhos de Constitucional, eu vou passar para a Fernanda agora. Fica online.